Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje, 29, eu acho, de agosto, são 6h40. E nós estamos fazendo o estudo bíblico e a leitura do capítulo de Gênesis. Hoje nós vamos ler a parte em que fala sobre a defesa de Judá. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: Que é isso que me fizestes? Não sabes vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos ao meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos a meu senhor: O moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então dissestes a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto dele. O rosto, né? Eu incluí aqui o rosto dele. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o pai, dizendo: Se eu não tornar a trazer, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Judá dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa do faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Vocês estão vendo isso? Foi aquilo que eu falei. De tudo que aconteceu com José, de todas as coisas daquele processo, ele acreditava fielmente de que tudo isso estava acontecendo por um propósito, por uma vontade de Deus.
E quando algo está acontecendo conosco por vontade de Deus, significa que estamos no caminho certo, né? Independente do que está acontecendo. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Aqui ele está resumindo o que eu falei. Independente da situação, sendo vontade de Deus, é por um bem maior. Então a gente tem que simplesmente obedecer. E o Senhor e de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Essa parte é linda, né, gente? A parte em que José revela que ele é o irmão que foi vendido ao Egito, que foi os irmãos dele, né, que venderam ele, e os irmãos dele ficaram chocados quando ele revela que ele é José, porque o que é que eles esperavam de José? Eles esperavam vingança. Em momento algum eles esperavam que José estivesse salvando a vida deles, né? Porque quando não se é uma pessoa de Deus, quando não se tem Deus no coração, quando não se pensa no próximo, não ama o próximo, outra pessoa normalmente não iria fazer o que José fez, que era alimentar eles. E até poderia fazer, mas poderia fazer em tom de humilhação, passando na cara o que tinha acontecido de José. Não, José era puro, José era digno. E ele deixou muito claro aqui que, na percepção dele, tudo que aconteceu foi vontade de Deus. Não foram os irmãos que venderam ele para o Egito, diz ele. Foi Deus que colocou ele naquele caminho para que ele salvasse a sucessão dele, salvasse a terra. Porque somente ele era capaz de fazer isso, somente ele teria as graças de Deus, ouviria a voz de Deus, sentiria o Espírito Santo direcionando ele para ele fazer todas as coisas que foi feito, para ele administrar a terra, para ele guardar a colheita de 7 anos. Imagina como que é difícil. Tipo assim, a gente sabe quando tá tudo bem, né? Quando tem fartura, quando todo mundo... A gente não se preocupa. A gente tá nem aí, a gente não pensa no dia de amanhã. Imagina que difícil para José administrar uma terra por 7 anos, tendo que juntar tudo, sabendo que iriam vir 7 anos de fome. Isso é muita coisa. 7 anos, gente. Vocês conseguem imaginar? 7 anos em que a terra não dá fruto, 7 anos em que não tem lavoura, não tem nada, não tem colheita. Então José era um homem muito sábio, e a forma como que ele reagiu com os irmãos, né, demonstra isso, demonstra toda a sua inteligência, demonstra toda a sua compaixão. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais a partir, tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dai-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis de a fartura da terra. Ordenai-lhes também. Isso aqui já li. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho.
A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e fez 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos ao partirem e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Olha que incrível! Eles tiveram que anunciar com a própria boca. Os próprios que venderam José como escravo para o Egito, fizeram aquilo tudo que fizeram, eles tiveram que chegar e anunciar com a própria boca: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito, né? Como que ele ia acreditar nisso? Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Gente, vocês conseguem imaginar a alegria que o pai de José sentiu nesse momento? Ele que sofreu a vida inteira pela perca do filho, ele que achou que o filho tinha sido despedaçado. Ele saber que o filho não só está vivo, mas é governador do Egito. Olha que incrível. Imagina como que o coração dele se encheu de alegria, se encheu de felicidade, sabendo que ele iria poder ver o filho de novo. A gente somos... Quem é cristão acredita na vida após a morte, né? Acredita que na eternidade. Então, eles iriam se encontrar na eternidade, mas ver o José em vida e sendo governador do Egito, né? Isso foi incrível ao pai dele. Isso foi algo de deixá-lo maravilhado, assim, um milagre, né? E foi um milagre tudo que aconteceu na vida de José. José, ele é um milagre de Deus. Amanhã nós vamos ler aqui a parte em que Jacó e toda a sua família descem para o Egito. É isso aí. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso e até amanhã.